Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre potenciação. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Se não ouviu, você vai aprender sobre ela nessa aula. E vamos ao exemplo que eu trouxe então para que vocês possam compreender melhor. O prédio onde Marina mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento, há 4 vagas na garagem. Como podemos representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Então, eu trouxe uma ilustração aqui desse probleminha, né? Temos aqui um prédio, né, com 4 andares. Aí no térreo nós temos a garagem. E falou no probleminha que cada andar tem 4 apartamentos. E a garagem, né, tem 4 garagens disponíveis para cada um dos apartamentos. Então, quantas garagens que vai ter nesse prédio? Como que nós podemos representar, então, essa situação na matemática? Nós podemos usar o que foi falado, né? Temos ali um prédio com 4 andares e cada andar, né, tem 4 apartamentos. Então, nós vamos fazer multiplicação. 4 andares vezes 4 apartamentos e cada apartamento tem 4 vagas na garagem. Então, vezes 4. Então, nós temos a multiplicação de 3 fatores iguais. Então, isso daqui são a multiplicação. Os termos que a gente multiplica são chamados de fatores. E aqui, então, fatores iguais. 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar qual resultado? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, nós temos 64. Então, 64 são as garagens desse prédio. De que outra forma nós podemos ainda representar o que está sendo escrito aqui? Nós podemos pensar agora na potenciação. A potenciação, ela vai resumir essa multiplicação com fatores iguais. Então, aqui nós temos 3 fatores 4 iguais a 4. E como nós vamos poder representar isso na forma de potenciação? Nós vamos fazer o 4 elevado a 3. Então, o número de fatores vem como expoente. Então, o 4 elevado a 3. O 4 vai ser a nossa base. A base é aquela que vai repetir. Ela vai repetir quantas vezes ela tiver, né, o expoente aqui, o número no expoente. Se aqui eu tenho 3 no expoente, quer dizer que a minha base ela vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes, da forma que está aqui. Quer dizer, então, que 4 elevado a 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual ao 64. Então, dessa forma aqui da potência, nós resumimos, né, o que está representado aqui. Então, o que a gente vai colocar aqui? O nome desse 4 na nossa potenciação aqui. Esse 4, ele é a nossa base, vai ser chamado de base. E o 3? O 3, ele é chamado de expoente. E aqui os 4 que a gente viu que estão sendo multiplicados, a gente já viu aqui que são os fatores. E o 64 é a nossa potência, ou também pode ser chamado de um resultado, né, da nossa operação. Então, creio que aqui já deu para vocês entender um pouquinho sobre a potenciação, né? A potenciação, então, ela resume, né, simplifica aqui a multiplicação de fatores iguais. E aí vocês aprenderam que os fatores iguais, né, que estão sendo multiplicados na potência, o 4 que está sendo multiplicado por ele mesmo fica sendo a nossa base e a quantidade de vezes que esse 4 está sendo multiplicado é o nosso expoente. E aí depois nós fizemos de volta aqui, exatamente igual em cima, né? 4 elevado a 3 ou 4 elevado ao cubo também, que a gente vai ver os nomes especiais aí de algumas potências. No caso, quando está elevado a 3, nós podemos chamar de 4 elevado ao cubo. E vamos para a próxima atividade para vocês compreenderem melhor. Pessoal, vamos agora falar então sobre o número elevado ao quadrado. O que quer dizer isso? Quando se fala que o número está elevado ao quadrado, quer dizer que ele tem um expoente 2. São potências, então, onde o expoente é igual a 2. Exemplo, 5 elevado ao quadrado, 6 elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado. E também nós podemos ter aí uma representação geométrica para estar falando sobre esse número que está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui nós temos um quadradinho aqui,
né? Com um desse lado e um desse lado. Aí, quando eu faço a multiplicação de 1 vezes 1, eu vou ter o 1 ao quadrado. Porque eu estou multiplicando, né, a base por ela mesma 2 vezes, então, meu expoente é 2. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. E como que a gente lê, então, esse 1 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado, também podemos dizer que é o quadrado de 1, ou ainda podemos dizer que é 1 elevado à segunda potência. Porém, esse 1 elevado à segunda potência é mais difícil, né, de se falar e quase não se usa mesmo. O único mais usado é esse aqui, 1 elevado ao quadrado. Fica errado se a gente falar 1 elevado a 2? Não fica errado. Porém, as potências, né, tem algumas que são especiais, como essa do quadrado, do cubo, que elas têm esse nome já próprio. Então, por isso a gente usa mais falar que está elevado ao quadrado. Aqui nós temos, né, um outro quadrado com 4 quadradinhos, né, repartido aqui em 4 partes. E aí a gente pensa qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar esses 4 quadradinhos. É o 2, né? Porque quando eu faço 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, 2 vezes 2, como é que eu represento, então, na forma de potência? É 2 elevado com o expoente 2, né? Então, 2 ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é como a gente lê. Também poderia dizer o quadrado de 2 ou um 2 elevado à segunda potência. E aqui nós temos 3, né? 3 vezes 3. Nós temos um outro quadrado que tem 9 quadradinhos, né? 3, 6, 9 quadradinhos. E qual é o número que eu vou multiplicar aqui por ele mesmo que dá os 9 quadradinhos? É o 3, né? 3 vezes 3 a gente tem 9. E aqui nós temos, então, a potência, né? 3 elevado ao quadrado, que é como a gente lê. Se eu fosse continuar aqui a representação geométrica dos próximos números, o próximo seria 4 vezes 4, depois 5 vezes 5, 6 vezes 6 e assim por diante. Então, essa aqui seria o quê? Uma sequência, né, dos quadrados perfeitos que a gente fez aqui. Agora nós vamos ver sobre o cubo. Pessoal, vamos agora então falar sobre o cubo de um número. Quando a gente fala a palavra cubo, a gente já pode pensar aí no cubo mágico que a gente conhece. Então, vamos associar esse cubo mágico aqui agora. O cubo de um número são potências onde o expoente é igual a 3. Exemplos: 3 elevado ao cubo, 7 elevado ao cubo, 8 elevado ao cubo. Então, sempre que o expoente é 3, a gente vai falar elevado ao cubo. Fica errado se a gente falar 3 elevado a 3, 7 elevado a 3 ou 8 elevado a 3? Não fica errado. Porém, como já tem esse nome específico para a potência elevada a 3, né? Então, a gente vai falar elevado ao cubo. Aqui nós temos a representação geométrica do cubo, então. Vamos ver, ó, no nosso primeiro cubinho aqui, então nós temos um cubinho de lado 1, 1 e 1. E aí a gente vai fazer a representação, então, na forma de potência, 1 elevado ao cubo. 1 com o expoente 3, 1 elevado ao cubo. Significa que eu estou multiplicando o 1, né, 3 vezes por ele mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. E não sei se vocês repararam, mas agora eu não estou usando mais o xizinho da multiplicação. Estou usando o pontinho agora para estar representando aqui a multiplicação. Então, aqui nessa potência, a gente vai estar usando o pontinho e não o xizinho do vezes. Aqui no próximo cubo nós temos um cubo maior, 2 quadradinhos de cada lado, ou seja, nós temos 2 cubinhos do primeiro aqui. Então, nós temos um cubinho aqui e outro aqui. Então, 2 aqui, aqui nós temos também 2 e aqui nós temos 2. Como é que eu vou representar isso, então, em potência? É 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 elevado ao cubo. Então, multiplicamos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quer dizer que esse nosso cubo maior, ele tem 8 cubinhos desse cubo primeiro aqui. Aqui nós temos um outro exemplo de um outro cubo maior, que tem 3 cubinhos na frente, né? 1, 2, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3 quadradinhos. E aí, pra gente saber a quantidade de cubinhos, é só a gente fazer a multiplicação, né? Vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3, que é a nossa potência aqui, né? 3 elevado ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Quer dizer, então, que o nosso cubo maior aqui, ele tem 27 cubinhos desse primeiro aqui. Então, deu para vocês
compreender um pouquinho aí sobre o cubo, né? Se eu fosse continuar fazendo aqui, aí seria o próximo cubinho, seria frente 4, lateral 4 e 4, né? 4 vezes 4 vezes 4. O próximo já seria com 5 e assim por diante. Agora vamos ver umas observações importantes aí sobre as potências. Vamos então agora falar sobre as observações importantes que vocês devem saber sobre as potências. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, sempre que um número estiver elevado ao expoente 1, não precisa fazer cálculo nenhum, né? É só colocar o próprio número. Então, 1 elevado a 1, eu tenho como resultado 1. 2 elevado a 1, 2. Ou seja, cada número que está elevado ao expoente 1, o resultado vai ser a própria base, né? Que a nossa base é o 2, o resultado é 2. Base 1, resultado 1. Que a base é 10. 10 elevado a 1, resultado 10, igual a nossa base. 109 elevado a 1, resultado 109. 109 é a nossa base. A outra observação. Todo número natural diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Quer dizer, então, que todo número que está elevado a zero, ele vai ter como resultado o número 1, desde que não seja, né, o próprio zero elevado a zero. Aí tem que ser um número diferente de zero aqui na nossa base. Um exemplo que temos aqui, ó, 1 elevado a zero, então, resultado 1. 2 elevado a zero, 1. 5 elevado a zero, 1. 1000 elevado a zero, 1. Então, qualquer número natural elevado a zero, né, que seja diferente de zero aí, o resultado é sempre 1. Mas por que o resultado é sempre 1 de um número elevado a zero? Vamos ver uma regrinha que coloquei aqui para vocês. Então, ó, peguei o número 2, né, pra gente fazer aqui, ó, 2 elevado a zero, 1. Depois a gente pensa no próximo número que é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, o resultado é 2. Mas quando a gente faz o resultado 2, quer dizer que a gente multiplicou uma vez o 2, né? Porque 2 elevado a 1 quer dizer que eu posso multiplicar ele uma única vez. Então, 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Então, significa que eu vou multiplicar uma única vez o 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2. 1 vezes 2 vezes 2, que é 4, eu tenho o resultado 4. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo quer dizer que é a multiplicação de uma vez o 2 vezes 2 vezes 2. Então, uma vez o 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter como resultado o 8. E agora a gente pode pensar também de uma outra forma para que vocês compreendam melhor. Para eu, né, chegar no 8 aqui, se eu pensar aqui agora, na multiplicação de qual número, né, do 1 para eu chegar nesse 2 aqui, qual o número que eu multipliquei? Qual o fator que eu vou multiplicar aqui? 2, né? Ó, se eu colocar uma vezes o 2, 1 vezes 2, 2. Para chegar no 4 agora, do 2 para chegar até o 4, 2 vezes 2, o mesmo fator, né? 2 vezes 2, 4. De 4 para chegar em 8, por quanto que eu vou multiplicar? 4 vezes 2. Então, sempre multiplicamos por 2. E agora, se eu pensar no inverso disso, se eu for voltar, né, do 8 para chegar lá no 1, aí o que a gente tem que fazer? A divisão, né, que é a operação inversa aí da multiplicação. Se eu for fazer o inverso, vamos ver como é que vai ficar? 2 para voltar para 4. Aí eu vou ter que dividir, né, dividir por 2. 8 dividido por 2 eu tenho 4. Depois do 4 para chegar em 2, como é que eu faço para voltar então aqui no 2? Eu vou dividir por 2. 4 dividido para 2 eu tenho 2. 4 para dividir para 2 eu tenho 2. E agora, de 2 para voltar aqui no 1, eu vou dividir por 2 também. Então, 2 eu divido por 2 e eu tenho como resultado 1. Então, ficou comprovado aqui o porquê que é o número elevado a zero dá 1. A gente fez as continhas, né, multiplicando e depois fizemos voltando aqui, dividindo. Comprovamos que deu 1.
Então, sempre que o número estiver elevado a 0, nós vamos ter o resultado 1. Agora vamos para a última observação. Então, nossa última observação importante aqui que vocês devem guardar. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então, quer dizer que 10 elevado a 1, quantos zeros vai ter esse número? Se eu só tenho 1 no meu expoente, então eu vou ter 1 zero. Então, 10 elevado a 1 é 10, porque todo número elevado a 1 é ele próprio. E 10 ao quadrado? 10 ao quadrado, então a gente vai seguir o que foi falado. A gente vai colocar o 1, o algarismo 1, e colocar a quantidade de zeros que eu tiver no expoente. Então, se eu tenho 2 no meu expoente, então é 2 zeros que eu vou colocar. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E 10 ao cubo. Então, eu tenho 3 no expoente, então é 3 zeros que eu vou colocar. Eu coloco o 1, né, o algarismo 1, e coloco os 3 zeros. 10 elevado à quarta. Então, o número 1 acompanhado de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 5. O número 1 acompanhado de 5 zeros. Certinho? E agora aqui embaixo eu passei um número maior aqui pra gente fazer um exemplo aqui só diferente, porque as potências de 10, para que ela é usada? Ela é usada para simplificar aí, né, reduzir os números muito grandes, né, números que têm muitos números, aí a gente consegue reduzir ele usando as potências de base 10. Um exemplo aqui, ó, 6.400.000. Como é que eu escrevo isso usando a potência de 10? Eu vou escrever a parte que é número, 64, vezes, né, que é a multiplicação. Aqui vamos colocar o xizinho. 64 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 6.400.000 eu posso escrever também nessa forma aqui. E essa forma é a notação científica, que vocês vão ver um pouco mais para frente, né? Por enquanto, foi só mesmo a título de curiosidade que coloquei esse exemplo. Só para dizer para vocês que as potências de base 10, elas são usadas mais para representar números, né, muito grandes, que aí consegue se simplificar o número usando a potência de base 10. Então, estamos terminando a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, que tenham aprendido bastante sobre potências. E eu espero você na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos estar vendo raiz quadrada de número natural. Fiquem com Deus, até a próxima aula.